Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. Temas como o bullying, violência nas escolas e dengue serão discutidos numa jornada educacional que está sendo promovida pelo Sindicato das Escolas Particulares do Estado do Ceará. O evento acontece durante toda esta sexta-feira, amanhã, no Hotel Yacht Plaza, ali na Avenida Beira-Mar, no final da Avenida Beira-Mar. O tema é Escola versus Família. Uma das convidadas do evento é a professora, ela colabora também com a Unicef, professora Cristina Galindo, e também atua no Ministério da Educação como colaboradora, avaliadora do Ministério da Educação e Cultura. Nós vamos falar sobre este tema hoje aqui no programa Questão de Ordem. Eu vou conversar com a professora Cristina Galindo, que está aqui no programa, e também com o professor e presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Estado do Ceará, o professor Ayrton de Almeida Oliveira. Ele também está aqui comigo no programa Questão de Ordem. Uma pesquisa realizada em 2010 pela ONG Plan Brasil, ela informou que mais de 5 mil alunos em todo o Brasil sofrem hoje com o bullying. E que o bullying é muito mais comum nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. E que a incidência maior está entre adolescentes, na faixa de 11 a 15 anos. Os dados mostram também que é maior o número de vítimas do sexo masculino. Mais de 34% dos meninos foram vítimas de maus tratos, sendo 15,5% deles vítimas de bullying, que é caracterizado por agressões com frequência superior a 3 vezes. Está no ar o programa Questão de Ordem e nós vamos falar sobre bullying e outras questões relativas à educação. No programa de hoje, você participa a partir de agora pelo telefone da TV Assembleia, que você vê aí no seu vídeo, ou você usa o nosso endereço eletrônico para fazer algum comentário ou até para sugerir assuntos e temas para futuros programas que vamos realizar aqui na TV Assembleia. Aliás, professores, antes da gente começar, eu tenho aqui em mãos uma pesquisa do IBGE que aponta Brasília como a cidade campeã de bullying. 35,6% dos estudantes disseram ser vítimas constantes de agressão no Distrito Federal, 35,3% em Belo Horizonte e 35,2% em Curitiba. Depois vem Vitória, no Espírito Santo, 33,3%, Porto Alegre, 32,6%, João Pessoa, São Paulo, Campo Grande, Goiânia, e aqui pelos dados que eu tenho, não aparece a cidade de Fortaleza. Parece até que, bom, pelo menos nisto, estamos bem. Boa noite, tudo bem, professora Cristina? Prazer tê-la aqui no programa. Igualmente, muito obrigada pelo convite, Renato Abreu. Boa noite, professora Ayrton, obrigada. Professor, eu vou começar com o senhor, depois eu conversar com a professora, que é psicóloga, não é? Quer dizer, que atua, inclusive, fazendo palestras no Brasil inteiro. Qual foi o objetivo do sindicato em trazer? É um assunto que está na ordem do dia, mas qual é o objetivo mesmo que o sindicato pretende atingir neste evento amanhã, o dia todo, lá no hotel, não é o Yacht Plaza, não é isso? Qual o objetivo, professor? Boa noite. Boa noite, Renato Abreu, boa noite ao nosso quem nos assiste pela TV Assembleia, e boa noite a todos os educadores nesse momento importante que se avizinha aí a nossa jornada amanhã. Bom, o que é que o sindicato pretende com isso? Primeiro é dar um suporte técnico a todos os educadores das escolas privadas e escolas públicas. É aberto também para a escola pública? Também, escola pública. Nós estamos recebendo inscrições também de professores, diretores, coordenadores, enfim, psicólogos e também profissionais da área da educação. O objetivo é dar esse suporte e esse educador, esse profissional, saber como enfrentar, Renato Abreu, essas situações que nós temos presenciado. A partir daquele caso do Rio de Janeiro, lá em Realengo, chamou muita atenção, embora que o sindicato já tenha ofertado esses cursos. Mas o objetivo principal é que esses atores, né, todos eles, saibam enfrentar, saibam como chegar à próxima família, que a família nesse tocante é muito importante na questão do combate a essa violência que chega à escola. Porque nós sabemos que o bullying, como se chama, né, que é essa humilhação, tanto psicológica como física, ela nasce, o nascedouro dele é exatamente no berço da família. Né? Muitas vezes a mãe que saiu para o mercado de trabalho
Muitas vezes o menino fica aí só em casa. E isso, ele começa a ser os primeiros ensaios dos irmãos mais velhos com os irmãos mais novos. E isso parte, quando chega na escola, na sociedade, nas baladas, e a gente tem presenciado essa violência. Então, o sindicato, percebendo essa necessidade, é que nós estamos, e vamos certificar, essa é uma primeira etapa, né? Vamos certificar todos os participantes, acontecerão outros momentos, para que também... O auditório lá cabem... 400 pessoas, né? 400 pessoas. Não tem inscrição, é importante dizer, apenas nós estamos fazendo uma parceria social com o IPRED, uma lata de leite em pó, e nós estamos transferindo para o IPRED. Muito bem. Professor Ayrton, o bullying, eu estou aqui com a informação aqui da produção, é um termo em inglês que caracteriza, descreve atos de violência física ou psicológica intencionais e repetidos praticados por um indivíduo, o bully, que é o valentão, né? Ou grupo de indivíduos, né? Também existe as vítimas, agressores e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Eu queria ouvir aqui da professora, a professora Cristina Galindo, a senhora que é psicóloga, que é especialista, sempre houve isso na escola. A gente estava até conversando ali na redação, eu fui aluno, fui estudante, no meu tempo, tinha uns grupos, tinha aquele valentão, o manda-chuva da turma, do grupo, sempre tinha aquele que queria... impor as ordens, etc. O meu tempo é um pouco, há uns 20 anos atrás, mas tem gente mais recente que também... E não se falava nesse bullying. Por que hoje tudo é o bullying, professora? Que razão é essa? É porque a televisão está espetacularizando isto? Não é? Ou de fato, isto é de fato muito sério hoje? E outra coisa, o professor citou aí o caso daquela escola do Rio, onde aquele rapaz entrou, aquele atirador, matou, etc, tal. E eu vi algumas matérias querendo culpar a escola, porque a escola não fez uma avaliação psicológica. Será que a culpa é da escola? E nos Estados Unidos, de vez por outra, aparece uns valentões lá, sei lá, vítima de quê, e nas universidades, e atiram, etc, etc. Eu queria que a senhora avaliasse isso. A escola tem culpa nesses casos? E por que hoje só se fala em bullying, quando isso sempre aconteceu nas escolas e não era tão... não ganhava tanta ressonância na imprensa como hoje, professor? Renato, nós vivemos numa época em que a violência ela é muito mais latente, principalmente a física, a verbal e a psicológica. E ela não acontece, como o professor Ayrton disse, só na escola. Ela acontece dentro de casa, ela acontece na rua, ela acontece no trabalho. Ninguém acorda e fala assim, a partir de hoje eu vou me tornar violento, né? É um processo que começa desde a infância, né? Por diversos motivos, cada um com a sua peculiaridade e histórico, e isso vai se refletindo principalmente na fase da adolescência, onde ele precisa estar num grupo, ele precisa se sentir incluído com uma turma. E aí a forma que ele encontra para poder se sobressair é usando da agressividade e da violência. Mas, assim, tudo começa na família. Mas e isso a partir... não sempre existiu, não, professora? Por que hoje tudo é o bullying? Eu estou achando que... nem não está fazendo uma propaganda exagerada desse tal do bullying? Talvez as pessoas digam que tudo é bullying até por falta de conhecimento, né? Tem as brincadeiras que são pertinentes à idade, principalmente os garotos de 9 a 14 anos brigam muito de luta. Isso é muito positivo até um certo limite, Sim. porque estimula a competição, mas nem tudo é bullying, né? O que é o bullying? Quando aquela prática ela já interfere no comportamento da vítima, causando marginalização e isolamento. Por exemplo, é uma criança que todo dia na hora de ir para o colégio, para a escola, ela inventa que está com dor de cabeça. Aí a mãe diz, então, aí não vai. Aí no outro dia ela inventa outra... Porque na verdade ela não quer ir para a escola porque ela já está sendo vítima. Quer dizer, o bullying é isso. Na verdade, você tem sintomas físicos que você... Ou psicológico, né, no caso. Ou psicológico. Gera o medo. Por exemplo, o medo, a ansiedade, o baixo rendimento escolar. Então, isso depende de criança para criança. Você havia perguntado se a escola pode fazer alguma coisa. Porque eu vi gente culpando aquela escola de Realengo pelo aquele episódio daquele rapaz. A escola teve culpa?
Então, nós tivemos muitas transformações sociais desde a Segunda Guerra Mundial. E você há de concordar comigo que assim, a educação ela progrediu muito pouco. Então, hoje se exige muito de um educador, mas se oferece pouca informação, pouca capacitação. Por exemplo, um professor hoje, ele precisa às vezes trabalhar em 2, 3 escolas, ainda leva trabalho para casa. O que ele acaba deixando de lado muitas vezes? A sua formação e a sua capacitação. Iniciativas como essa do Cinep ajudam bastante, porque a informação te leva à reflexão e ao conhecimento. Então, nem tudo é bullying. Ele passa a ser bullying quando ele já traz consequências psicológicas e físicas para a criança que está sofrendo essa pressão. Agora, professor e professor aí também, o fato, eu tenho muito medo, porque hoje nós estamos também num momento em que a comunicação é muito fácil, é instantânea. E outra coisa, a instantaneidade ela tem coisas muito boas, mas tem coisas muito ruins. Se você liga a internet tem coisas maravilhosas, mas também tem coisas horrorosas, né? Inclusive um sem número de pessoas querendo ganhar notoriedade por qualquer bobagem e terminam ganhando. É uma coisa impressionante como hoje nós estamos também na era do besteirol. É uma coisa, é um negócio interessante. Eu quero saber também o seguinte, até que ponto essa badalação vai gerar as repetições? Eu fico com medo, por exemplo, daquele episódio do Rio, que foi tão carregado nas tintas, né? Muitas vezes a imprensa exagera em algumas coberturas. Aquilo pode despertar, não é, um outro desajuste de alguém para repetir, porque nos Estados Unidos acontece muito isso. Como é que as escolas podem se proteger disso, por exemplo, professor? Na verdade, esse tema, nós temos que ter assim, uma sutileza na discussão desse tema. Como a professora falou, a professora Cristina Galindo, a família também ela tem que ter uma participação, e essa questão da evidência exagerada do bullying, você pode até criar uma superproteção, né, com a criança, com o aluno, e de repente o pai tomar as dores para essa criança e ele não exercitar, né, a competitividade. São brincadeiras saudáveis que muitas vezes o pai pode entender, isso é bullying. Então esse balde de tinta que você fala, isso. Carregar na cor, né, pesar nisso aí, isso é complicado, de certa forma, porque atrapalha o desenvolvimento. Então é um desafio enorme a escola. Nós temos até que dizer que dê à escola o que é da escola e dê à sociedade o que é da sociedade. A escola está absorvendo e eu acho que o senhor está tocando no ponto, a professora também pode complementar. Eu acho que, de tanto se falar nisso, está se criando uma espécie de paranoia de bullying. É um negócio impressionante. O que surge, tudo hoje é bullying. Não é bullying, ninguém sabia nem o que era bullying, essa palavra, uma palavra inglesa que não tem nada a ver. E agora, nós temos essa mania também de americanizar nossos termos, né? Desde o hot dog até o bullying, agora é o bullying, tudo é o bullying. Isso gera uma paranoia, professor, que está chegando nas escolas. Mas nós temos que reconhecer que há sim violência, né? Não, como a sociedade é dinâmica, os costumes, eles se motivaram através da imagem, através da globalização também, de que acontece, nós devemos reconhecer que há sim a violência na balada, a violência na sociedade, os jovens têm morrido mais, principalmente entre 15 a 29 anos, tem acontecido mais acidentes. Então, tudo isso, todo esse contexto tem contribuído. Mas a nossa posição da escola é exatamente tratar essa questão do bullying como uma ponte, né? Essa passagem tem que ser responsável, nós temos que realmente interferir naquilo que há, mas também não chegar e dizer, realmente tudo é bullying. Né? Isso aí complica e até o processo de ensino-aprendizagem complica, porque essa superproteção deixa o aluno até descoberto e os pais ausentes para compensar, ele chega forte na escola e qualquer coisa, né? Porque o menino chamou o outro disso e daquilo. Quem que no passado recente, como você bem falou, quem que não teve um apelido, né? Quem que não teve... Pois é, eu estou vendo, e às vezes que não foi apelidado na escola. É até uma forma afetiva de tratar. Às vezes não era, não, e ninguém ficou... não tem esse trauma. Ninguém virou um bulinado. Pois é, nós não viramos essa... Todos nós tivemos nossos apelidos, eu tive os meus, todos nós tivemos. E isso até agora qualquer coisa é bullying, até botar um apelido é bullying. Pois é, isso até uma forma, nós mesmos, fazer a reflexão e crescer, né? Saber enfrentar o desafio,
trabalhar sob pressão quando chegar no mercado de trabalho, que também acontece, mas saber enfrentar essas dificuldades. Os estádios é um exemplo de espaço de bullying, de agressão, de violência, de humilhação, né? Porque tem grupos que estão repetidamente se enfrentando. Então, é uma forma repetida de agressão, que isso se encontra entre as tribos, entre os grupos, entre as torcidas organizadas, nos seus bairros. Mas a escola é esse mediador, esse espaço que pode exatamente trabalhar a questão da violência, do bullying, e isso a gente passa, como se diz, como educadores. Professora, como é que as escolas podem fazer essa ponte? Elas estão hoje preparadas para fazer essa ponte? Eu queria saber da senhora, porque a família, ela hoje praticamente entregou, transferiu a educação dos filhos para a escola. O pai sai de casa de manhã, volta à noite, a mãe, idem, porque é médica, é dentista, não sei o quê, quer dizer, e a criança passa o dia na escola e tem tempo integral, tem professor particular. Isso eu estou falando da professora da escola privada, porque a escola pública, coitada, nem aula tem, né? Quem falta está parada e ninguém faz nada. Mas como é que isso começou, professora? Por que desandou tanto? Onde é que está o nó dessa história aí? O ponto principal da violência escolar é a saída da mulher para o mercado de trabalho. Né? Saída da mulher. Quando ela saiu, o que ela fez? Ela, logo depois da Segunda Guerra Mundial, ela passou para a mãe, ou para uma vizinha, ou para a madrinha, cuidar das crianças. Depois, com o aumento das oportunidades de trabalho, por conta da globalização, ela começou a contar com a escola nessa parceria. Antigamente, quando a família ia para a escola, o que o diretor, o professor falava era muito bem respeitado. Em casa, o pai reforçava aquela autoridade. Hoje não, muitas vezes o pai e a mãe entram na escola só para criticar o trabalho da escola. Então, não existe mais aquela parceria. Então, parece que cada um quer educar do seu jeito e falando línguas diferentes. Quando essa mãe foi para o mercado, que passou para a escola, a mãe, o pai, o que aconteceu? Houve novas estruturas de família. Eu não sei direito o percentual, mas a maioria dos adolescentes infratores internados na casa na antiga FEBEM em São Paulo, eles não conhecem o pai. Porque o pai, por pior que seja, se ele existe, se você sabe quem é seu pai, você sabe que tem uma autoridade sobre você. E os novos modelos de família no Brasil, desde 2003, né, faz com que... Que novos modelos são esses? Os Dinks, que são casais que Dinks? não... Dinks. Quem são os casais? São casais que não querem ter filhos. Né? Eles estão lá no sul do país. Dinks? Dinks. Depois vem os ninhos vazios. Mas não é porque os filhos se casaram, mas porque essa geração Z, ela tem necessidade de ir embora. Ela vai ou para outro país, ou para outra cidade, ela quer estudar. Nos Estados Unidos, isso é cultural deles lá. Isso. No Brasil não era. Nosso desde 2003. E um terceiro modelo de família, e quarto, que influencia bastante no comportamento dessa criança dentro da escola, são as mães solteiras, que hoje a gente tem 32% das famílias brasileiras são feitas pelas mulheres que disseram assim, eu quero seu filho, mas eu não quero você. Então, ela cria sozinho o filho. Aquela chamada produção independente, a chamada produção independente. E as famílias pai modernas, e mãe, né? era pai e É mãe. uma opção, é a produção independente. E mesmo também com a questão da orientação sexual, então tem a família moderna, que às E vezes tem hoje formada... as famílias dos casais homossexuais. As configurações familiares estão surgindo, nas novas, né? Exatamente. Então, a sociedade, o professor, a escola... não estão preparados para tantas E aí joga esses transformações. meninos tudo num canto só. Isso. E aí a gente... O problema é grande. E aí surgem, né, os comportamentos. Então você vê, não só vê a questão da violência escolar, mas da hiperatividade, do déficit de atenção. Você vê a questão da obesidade, né? Quantas crianças obesas, mesmo o número de adolescentes homossexuais. Então a gente vê tem aumentado, né? Isso, a gente vê uma série de desafios dentro da escola e que muitas vezes o pai não está preparado e a escola também não, para como lidar com essas situações tão diferentes. A senhora falou aí da questão do aumento do homossexualismo entre jovens. Está uma polêmica grande no Brasil, aproveitar a presença dos dois, um diretor de escola, professor, presidente de um sindicato que representa, e a senhora que é uma especialista no assunto.
onde é que está o equilíbrio nessa discussão? O Ministério da Educação causou muita polêmica porque preparou um kit, estão chamando de kit gay, mas esse nome... A imprensa batizou e assim ficou. É cartilha anti-homofóbica. Cartilha anti-homofóbica, mas a imprensa batizou como kit gay, ficou porque a imprensa tem esse poder, não é, de ficar reproduzindo, batendo nessa mesma tecla. Bom, é um filme que a própria presidente não gostou, disse que não é apropriado e que não serve aos objetivos propostos. Essa foi a fala e mandou sustar. Mas essa semana o ministro já voltou à tona dizendo que o kit vai incluir, além dessa questão. Eu queria ouvir os senhores sobre essa problemática, porque hoje no Senado Federal foi muita confusão em torno disso, inclusive acusando o Ministério da Educação de querer induzir um determinado comportamento sexual, não é? E como é que a senhora vê isso? Como é que trata essa questão, que é uma questão hoje que está aí, quer dizer, não é ser homofóbico, mas como é que a gente convive sem também induzir, não é, comportamentos sexuais de A ou de B? Então, é uma situação, é um assunto muito polêmico. Muito polêmico. Mas assim, eu vou expressar aqui a minha opinião. Sim. Eu vi o filme e eu concordo com a opinião da presidenta. A senhora viu o filme? Vi. Eu acredito que ele está mais para indução a uma opção sexual do que realmente contra a homofobia. O que deveria ser diferente. Quer dizer, ele induz ao homossexualismo. O filme. Isso. Porque a primeira causa de um adolescente sofrer bullying na escola é quando ele é ou parece ser homossexual. Então, a minoria dos alunos, pelo menos até 11 anos, eles não querem de maneira nenhuma ter um amigo homossexual. À medida que eles vão amadurecendo, esse percentual cai. Então você fala assim, puxa vida, que bom, né? Eles estão respeitando mais. Não, eles aprendem a ser dissimulados, né? Então sabem que realmente a discriminação, o preconceito é crime, então ali dá uma disfarçada. Porque uma das razões apontadas pela sociologia, pela antropologia na questão do homossexualismo é esse novo papel do homem na sociedade. Porque com a entrada da mulher, né, no mercado de trabalho, e ela pôde dizer assim para ele, olha, eu consegui, né, sustentar a casa e dar conta das crianças, então eu não vou mais aceitar a violência doméstica, a traição e o trabalho em excesso. Né? Porque o homem saía, trabalhava demais para sustentar as famílias que eram numerosas. Então, com a ausência do pai, a falta de uma referência masculina, também podemos entrar em questões da neurociência. Suzana Herculano, ela é uma neurocientista muito respeitada no Brasil e ela diz que 10% do cérebro da humanidade dá ali um tchutchu, né? E aí ele tem dificuldade mesmo de estabelecer uma orientação sexual. Mas os demais não. Então, eu acredito que o homossexualismo na adolescência não é uma questão de orientação sexual, mas de uma ideologia. Porque eu acho eu acredito que sim. Eu acho que vai partir para ser ali uma questão de orientação sexual a partir do momento que ele tem uma maturidade. Porque na adolescência, o que acontece? Algumas áreas do cérebro do adolescente só ficam prontas a partir dos 19 anos. E uma delas realmente é raciocínio, controle, né? Onde ele vai ter esse discernimento do que algumas atitudes hoje, quais as consequências do amanhã. Então, eu acho que o governo federal tem profissionais preparadíssimos, pode dar uma melhorada no material, a intenção foi boa, mas eu também não sei te dizer se o educador brasileiro está pronto para lidar com essa questão. Que é um outro problema. Qualificação profissional que a gente estava falando. É verdade. Professora, eu vou pedir aqui um intervalo e eu volto já com o senhor, porque eu também quero ouvir essa questão da escola. Né? Como é que trabalha com essa questão? Quer dizer, esse filme eu acho que ele foi encostado, mas o problema continua, o problema realmente persiste. E uma coisa que me deixou aqui a questionar, professora, a senhora falou aí que uma parte desses adolescentes usam a opção até como uma ideologia, mas mesmo com todo esse trabalho do politicamente correto, que temos que conviver, assumir o homossexualismo cedo é uma barra, a senhora há de convir. Né? Como um adolescente tão jovem, muitos estão assumindo o homossexualismo, quer dizer, que realmente se vê hoje muitos garotos
assumindo seu homossexualidade, coisa que não víamos há muitos anos. Isso é o quê? Já a senhora fala, isso é influência, é porque os tempos são mais liberais, o que é isso? Eu vou pedir aqui rapidamente um intervalo, a gente volta já com questão de ordem, estamos falando de educação, estamos falando também desses problemas que afligem hoje as escolas brasileiras, particularmente o bullying, porque vai ter uma jornada educacional promovida pelo Sindicato das Escolas Particulares, o presidente está aqui, e que vai debater estes temas nesta sexta-feira, né? Inclusive com a participação aqui da professora, que é uma especialista exatamente no assunto, a professora Cristina Galindo, que atua, inclusive, a senhora atua na Unesco, né? Em parceria com a Unesco. Mesa Educadora da Unesco. Mesa Educadora da Unesco, e do Ângulo, né? Sistema Ângulo de Ensino, Editora Abril, uma fundação internacional. Muito bem. A gente volta já com este assunto aqui no Questão de Ordem, que faz um rápido intervalo. A gente volta já. Justiça do Trabalho. 70 anos de justiça social. Se você tem entre 16 e 22 anos e está no segundo ou no terceiro ano do ensino médio, participe do Parlamento Jovem 2011. Uma competição para quem tem ideias que podem transformar o Brasil. Você cria um projeto de lei sobre o assunto que quiser e entrega sua inscrição na diretoria da sua escola. Se você for selecionado, vai para Brasília, para a Câmara dos Deputados, viver na prática o jogo da democracia. Participe. Quando você vence, quem avança é o Brasil. Parlamento Jovem 2011. Aqui, você representa muito. Participe do maior evento de pecuária do Norte e Nordeste, PEC Nordeste 2011. Capacitação, geração de negócios e transferência de tecnologias em um só lugar. Confira a programação diversificada com leilão de animais, palestras, oficinas, feira de produtos e serviços agropecuários e muito mais. Venha fazer negócios. Participe do PEC Nordeste 2011, de 13 a 16 de junho no Centro de Convenções do Ceará. Informações: 8535358000. Promoção e realização FAEC, CNA, Senar Ceará e Sebrae Ceará. Uma bala separa mãe de filho, irmã de irmão, amigo de amigo, alguém de seu futuro. Mas agora, a luta contra a violência pode unir todos para não separar mais ninguém. Devolva, não use, não tenha. Tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e saiba onde entregar. Ministério da Justiça, Governo Federal. Voltamos com o programa Questão de Ordem, que estamos abordando aqui questões da educação, até porque vai ter uma jornada educacional amanhã, sexta-feira, lá no Yacht Plaza, que é um hotel ali no final da Avenida Biramar, que é promovido pelo Sindicato das Escolas Particulares. O professor Ayrton Oliveira está aqui, é o presidente, e também a professora Cristina Galindo, que é psicóloga e faz um trabalho, né? Ela é eu não decorei, Mesa Educadora da Unesco. São Caetano do Sul. De São Caetano do Sul. A senhora é paulista, né? Sou paulista. Muito bem. E a senhora viaja o Brasil exatamente trazendo esse assunto. Exatamente. Eu deixei aquele assunto pendente, professor, a questão desse vídeo, dessa abordagem. Como é que as escolas hoje estão tratando os orientadores educacionais? Porque a pedagogia forma o orientador educacional, mas no tempo que eu estudava, não existia, não é? A coisa não era assim. Né? Pois é. E como é que esses professores, de repente cai tudo no nome do professor, né? Todas essas questões. O professor não é só ali um facilitador da disciplina que ele vai dar naquela hora, não. Tudo acontece ali na sala de aula e ele tem que dar conta. Pois é, Renata, a ideia da cartilha anti-homofóbica, que a mídia está chamando de kit gay, a ideia é boa, né? Agora a forma é inadequada. Primeiro que nós vamos lidar com a maioria dos nossos professores de um Brasil continental desse. Como é que o professor vai trabalhar isso em sala de aula? Então, deve haver desencontro, isso atrapalha mais do que ajuda, e a escola ela fica naquela posição de tomar uma decisão. Então, eu acredito que a